Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. É uma satisfação tê-los nesta aula maravilhosa que eu preparei, nossa segunda aula de análise de algoritmos, aula especial e aula essencial para que vocês possam entender e ter uma base sólida para continuar bem ao longo da disciplina. Nós poderemos assumir, falar para todo mundo, chegar em casa e contar para sua mãe que a aula foi muito boa, se ao final dela você conseguir responder algumas dessas perguntas. A primeira delas, você vai chegar no final da aula se eu perguntar o que são problemas computacionais. Você precisa olhar no meu olho com toda a firmeza do mundo e me afirmar o que são problemas computacionais. Se alguém perguntar para você na rua, se estiver tomando café e alguém perguntar o que são algoritmos, você vai lá com toda a firmeza e vai contar o que são algoritmos, porque você vai aprender na aula de hoje. Se alguém te perguntar como avaliar um algoritmo, você vai descrever mais de uma técnica que nos permite avaliar um algoritmo. Se alguém te perguntar o que é complexidade computacional, você também saberá. E claro, nossa aula também será satisfatória, ou só será satisfatória se você também souber responder ao final dela quais as diferenças entre uma medição empírica e medição analítica de um algoritmo. E vamos, claro, começar do começo, nunca mais esqueçam disso. Um problema computacional consiste na descrição de um problema qualquer que deve ser resolvido por meio de um algoritmo e consiste na descrição da entrada do problema, não só ela, como também o relacionamento da entrada com a saída desejada. O primeiro exemplo é um problema clássico da ordenação, que é descrito por meio de uma entrada que consiste em uma sequência de números representados, por exemplo, por esse conjunto de labels aqui, A1, A2, A3, até o AN. A saída para este problema é a reorganização dessa sequência de números respeitando uma de duas opções. Se o problema é de ordenação crescente, a saída deve resultar em números A1, A2, A3 até AN, tais que A1 é menor ou igual a A2, que é menor ou igual a A3, que é menor ou igual a AN. Nesse caso, a AN é o maior de todos eles. Por outro lado, se o problema é de ordenação decrescente, a saída deve resultar em números A1 até AN também, só que dessa vez eles estarão ordenados de forma diferente. O A1 é maior que o A2, que é maior que o A3, que é maior que o AN. Nesse caso, o A1 é o maior de todos e o AN é o menor de todos. Para todo problema computacional, dizemos que uma instância é um possível valor de entrada para aquele problema. Para esse problema de ordenação, por exemplo, os números 50, 23, 10, 1, menos 8 e 1004 representam uma instância do problema de ordenação. Como eu falei agora há pouco, os problemas computacionais são resolvidos por meio de algoritmos. Eu tenho plenas convicções que ao chegarem neste ponto do nosso curso de Ciência da Computação, vocês já estão no 6º semestre pelo menos, claro que eu sei que vocês já sabem o que é um algoritmo, já desenvolveram inúmeros algoritmos e já estudaram alguns. Mas, todavia, porém, entretanto, meus alunos, não vou descansar se eu não comentar esse assunto com vocês. Afinal, o foco desta disciplina são os algoritmos e é fundamental que a gente revise esse conceito. É importantíssimo que todos vocês entendam que um algoritmo representa um conjunto muito bem definido de instruções que recebe um valor de entrada ou um conjunto de valores de entrada, realiza operações nessa entrada para produzir algum valor ou conjunto de valores como saída. Dizemos, pessoal, que um algoritmo descreve como solucionar um problema. Vejam que se nós pensarmos do ponto de vista de tecnologia, uma vez olhando no dicionário, eu fui buscar o que é então uma tecnologia. E eu vi que uma tecnologia é uma teoria geral ou um estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios ou instrumentos de um ou vários domínios da atividade humana. Se a gente levar esse conceito de tecnologia ao pé da letra, nós podemos dizer que sim, um algoritmo ele é também considerado uma tecnologia.
Dessa forma, como o algoritmo é uma tecnologia e como tal tem um valor agregado, nós devemos sim avaliar e comparar algoritmos. Vejam que qualquer avaliação de qualquer coisa que você pensar deve se basear na análise de algumas características daquilo que nós queremos avaliar. Por exemplo, se pensarmos em avaliar um software qualquer, vocês sabem, se eu perguntar para vocês, vocês vão me falar de várias características que nós poderíamos usar para avaliar esse software. Por exemplo, segurança é uma característica, eu posso avaliar se o software é seguro ou não. Eu posso avaliar também a disponibilidade do software para diversos dispositivos, se ele é multidispositivo ou não, se eu posso acessar, se eu consigo usar esse software no desktop, no mobile, web, por exemplo. Posso pensar em avaliar o software em relação à escalabilidade, usabilidade ou quaisquer outras características que vocês consigam pensar. Se vocês quiserem, podem pausar esse vídeo e pensar. Eu utilizo o meu sistema de e-mails lá no endereço tal, ele é um software web. Quais seriam as características? Como é que eu avalio ele? Por que eu digo que ele é bom ou que ele não é bom? Se você usa, certamente você acha ele bom. Mas por quê? Pense numa característica desse software que te agrada. No caso dos algoritmos, pessoal, também podemos avaliá-los segundo várias características, em especial segundo sua corretude. Quando pensamos em corretude, o nosso objetivo é avaliar se o algoritmo está correto, ou seja, se para toda entrada válida ele produz a saída correta. Detalhe que quando vamos avaliar algoritmos, pensamos em avaliar entradas válidas. Se estamos realizando um teste de um software, nós vamos passar para eles entradas válidas e entradas não válidas. Quando pensamos em avaliar a corretude de algoritmo, estamos preocupados com as entradas válidas e garantir que essas entradas válidas produzem sim saídas corretas. Podemos avaliar também a simplicidade do algoritmo. Nesse caso, estaríamos pensando se o algoritmo é de fácil entendimento, é de fácil implementação e de fácil manutenção, por exemplo. E aí, pausa o vídeo e me diz se você acha que poderíamos avaliar um algoritmo qualquer utilizando uma outra variável, uma outra característica. Tenho certeza que se você parou e pensou, você identificou que além dessas duas características, nós também podemos avaliar o algoritmo segundo a sua eficiência, descrevendo o desempenho desse algoritmo em termos de uso de recursos, como processamento ou armazenamento. Além disso, a eficiência também pode estar relacionada com o tempo que o algoritmo leva para produzir a saída correta. Posso calcular a quantidade de espaço de memória que o algoritmo utiliza durante sua execução ou até outros itens. Mesmo uma característica, ela pode ter dentro dela subcaracterísticas que podem ser importantes, como nesse caso da eficiência. Se vocês se recordam das perguntas que vocês precisam responder ao final desta aula, a primeira delas seria o que é analisar um algoritmo. Colocando de forma bem simples, analisar um algoritmo é, na verdade, estudar o seu comportamento a partir de diferentes tamanhos de entrada e diferentes valores de entrada. Claro, como eu já tinha antecipado, vamos considerar entradas válidas. Vamos pensar num algoritmo qualquer de ordenação. Não precisa ser um algoritmo específico, pode ser Bubble Sort, Merge Sort, Quick Sort, qualquer um. Você acha que um algoritmo de ordenação ele é capaz de ordenar 1000 elementos na mesma velocidade com a qual ele ordenaria 1 milhão de elementos? Para e pensa. Se eu passar 1000 elementos para esse algoritmo ordenar, vou calcular o tempo que ele levou para fazer isso. Depois eu vou mandar executar novamente esse algoritmo, agora com 1 milhão de elementos como entrada. Ele vai executar no mesmo tempo? Tenho certeza que vocês pensaram que não. E isso já nos dá bons indícios de que o tamanho da entrada vai sim impactar diretamente no tempo de execução do algoritmo. E ainda, pessoal, os dados de uma entrada de mesmo tamanho podem impactar ou não o tempo de execução do algoritmo. Claro que isso depende de algoritmo, é variável. Alguns algoritmos de ordenação, por exemplo, eles vão conseguir gerar saídas de diferentes entradas do mesmo tamanho no mesmo tempo. Já outros não.
Para outros algoritmos de ordenação, o tempo de execução vai variar para diferentes saídas de mesmo tamanho. Por isso é importante estudarmos várias possibilidades para cada algoritmo. E isso é mais uma das coisas que nós vamos fazer com muita atenção e dedicação nesta disciplina. Embora possamos analisar os algoritmos a partir de diferentes características, o foco desta disciplina consiste em analisar os algoritmos sob a ótica da avaliação de sua eficiência. Agora vamos lá, eu já tinha falado que mesmo a eficiência tem várias subcaracterísticas. Eu posso avaliar a eficiência de armazenamento, uso de memória, processador, mas o nosso foco vai ser eficiência em termos de tempo de execução. E aí eu te pergunto, pausa novamente esse vídeo e me diz qual é a primeira forma que vem na sua mente quando você pensa em medir a eficiência em termos de tempo de execução de um algoritmo. Qual é a primeira forma que você pensa? Como é que você faria isso aí na sua casa? Tenho certeza que a maioria de vocês pensou em codificar o algoritmo usando qualquer linguagem de programação. Se você é um cara que é muito bom em Go, você vai falar, eu pegaria esse algoritmo, codificaria em Go, executaria o programa e mediria o tempo gasto na sua execução. Se você é um especialista em JavaScript, você deve ter pensado, eu vou pegar esse algoritmo, vou codificar em JavaScript, vou executar e vou calcular o tempo gasto na execução. É isso, pessoal, essa é a primeira forma que você pensa para medir a eficiência do algoritmo, para medir o tempo de execução do algoritmo. E não está errado, ela inclusive tem nome. Quando nós fazemos isso, nós chamamos de medição empírica. Entretanto, apesar de ser a primeira forma que nós pensamos, se você parar para pensar um pouquinho mais, você vai conseguir observar que esse tipo de medição depende de alguns fatores que podem tornar a comparação de algoritmos um pouco, como eu posso dizer, um pouco complicada. Talvez se torne difícil comparar algoritmos se nós utilizarmos a medição empírica em ambos. Para esse vídeo um pouquinho e pensa, por que a medição empírica pode tornar dificultosa a minha tarefa de comparar algoritmos? Eu diria até que pode tornar essa comparação injusta. Vamos pensar? Se você parou, pensou com carinho e atenção, uma das coisas que eu tenho certeza que você pensou foi a linguagem de programação que você vai escolher para programar o seu algoritmo. Certamente, meus queridos e minhas queridas, um algoritmo escrito em JavaScript vai rodar num tempo diferente do mesmo algoritmo escrito em Python, que vai rodar num tempo bem diferente do mesmo algoritmo escrito em Java, C ou qualquer outra linguagem. Isso significa que escolher a linguagem de programação pode tornar o nosso cálculo subjetivo. Não seria justo comparar um algoritmo escrito e executado em Python com um outro algoritmo escrito e executado em C, por exemplo. Mesmo que o algoritmo escrito e executado em Python fosse mais eficiente, o algoritmo em si, o tempo de execução dele pode ser maior, porque a gente sabe que quando comparamos C e Python, o C é uma linguagem de execução mais eficiente. Isso faz com que a comparação se torne injusta. Outro fator que nós podemos pensar que vai impactar diretamente no cálculo do tempo feito pela medição empírica são as estruturas de dados ou mesmo bancos de dados escolhidos para apoiar a implementação do algoritmo. Muito provavelmente, um algoritmo que foi implementado utilizando uma estrutura de dados do tipo pilha vai executar em tempo diferente de um algoritmo que utiliza uma estrutura de dados do tipo tabela de dispersão. Portanto, adicionamos um outro fator subjetivo, a estrutura de dados ou banco de dados. Se você implementar um algoritmo que precisa armazenar, trocar algum dado com um banco de dados e você usou o Postgres, por exemplo, e outra pessoa implementou o mesmo algoritmo e usou, sei lá, talvez um MongoDB, pode ser que existam grandes diferenças no tempo de execução desses programas, mas não pelo algoritmo em si, mas pelas diferenças de bancos de dados. Isso também torna a comparação injusta. E não para por aí, pessoal. Digo mais, o estilo de codificação do programador que implementou o algoritmo também pode impactar diretamente o tempo de execução.
Vejam que se um programador tem o hábito de usar muito o switch case, já outro tem o hábito de utilizar muito if, o outro indenta demais com if else, isso pode gerar um impacto sim no tempo de execução para instâncias de tamanho bem grande. Isso significa que só alcançaríamos justiça em uma comparação, talvez, repito, talvez, se os algoritmos fossem programados pelo mesmo programador. E ainda assim ele precisa seguir o mesmo estilo. Ah, mas se é o mesmo programador, ele vai seguir o mesmo estilo. Eu mesmo já fiz código para resolver o mesmo problema com diferença de 3 meses na mesma linguagem de programação e saíram códigos bem diferentes. Que se eu fosse fazer uma medição empírica, muito provavelmente daria uma certa discrepância nos tempos de execução. Além disso, pessoal, mesmo que o código dos algoritmos comparados eles tenham sido escritos na mesma linguagem, mesmo se eles utilizaram as mesmas estruturas, se eles foram feitos pelo mesmo programador, ainda precisamos garantir que eles foram compilados no mesmo compilador. Ah, professor, mas por que? Você se pergunta. Lembrem que cada compilador foi implementado de uma maneira diferente. E como tal, cada compilador utiliza diferentes recursos para fazer a otimização de código. Claro que isso também vai impactar na comparação entre algoritmos. Se um algoritmo foi implementado e executado e compilado num compilador que é especialista em otimização e outro foi compilado no outro compilador que não tem essa característica, pode haver diferença significativa no comportamento do tempo de execução desses algoritmos para instâncias bem grandes. Lembrando que quando falamos de análise de algoritmo, estamos nos preocupando com instâncias grandes, pessoal. Por fim, galera, ainda temos mais 2 fatores que podem invalidar uma comparação justa entre algoritmos quando utilizamos a medição empírica, que seria a arquitetura da máquina em que o algoritmo está sendo executado. Por exemplo, executar um algoritmo numa mainframe pode gerar um tempo de execução bem diferente do que o mesmo algoritmo sendo executado em máquinas, em PC comum, tanto de 32 bits quanto de 64 bits. Inclusive, mesmo sendo o algoritmo executado em PCs, se um PC é de 32 bits e o outro de 64, já pode ter diferenças enormes no comportamento do algoritmo. Se você vai executar o algoritmo em processadores com 4 núcleos, 16 núcleos, ou um computador mais velho com um único núcleo, isso também pode impactar diretamente o tempo de execução do seu algoritmo. Por todos esses motivos, meus queridos e minhas queridas, consideramos que comparar algoritmos utilizando a medição empírica, codificar, executar, medir, pode gerar distorções na comparação. Consequentemente, pode gerar comparações injustas. Eu estou batendo muito na tecla de comparação, mas não é só comparação. Esse tipo de medição ele pode gerar comportamentos distorcidos. Para o mesmo algoritmo, eu posso não conseguir descrever muito bem o comportamento desse algoritmo para instâncias bem grandes, dado a grande quantidade de itens que adicionam subjetividade na minha análise. Neste ponto, eu queria que vocês parassem o vídeo e pensassem como seria possível então comparar diferentes algoritmos de forma justa e ainda descrever o comportamento de um algoritmo, o seu tempo de execução em relação ao tamanho de entrada de uma forma que seja válida para diferentes entradas, para muitas entradas. Eu tenho certeza que se você parou e pensou, você deve ter imaginado que nós devemos abstrair as injustiças geradas pela execução do software em máquina específica e que para que a gente consiga fazer isso é necessário definir um modelo de máquina teórica para a execução do algoritmo. E é isso mesmo que a gente precisa fazer. Mas não é só isso. E de forma complementar a isso, nós precisamos definir uma medida de custo para cada operação que vai ser executada no nosso modelo de máquina. Agora os algoritmos não vão ser mais implementados e executados numa máquina real. Os algoritmos eles serão executados na nossa máquina teórica, mas para isso precisamos definir o custo de cada operação.
O que nós vamos fazer na prática é somar o custo de todas as operações que o algoritmo realiza para que nós possamos chegar em uma função matemática que vai descrever o tempo de execução do algoritmo em função do tamanho da entrada. À medida que a entrada cresce, o tempo de execução do algoritmo vai ter um certo comportamento descrito por essa função. Esses passos, definir a máquina teórica, definir o custo de uma operação e calcular o custo de todas as operações, é chamado de medição analítica. E aí, me fala, você acha que essa medição analítica ela vai nos permitir gerar comparações eficientes? Estamos usando a mesma régua? Sim ou não? Vamos seguir mais um pouco, se você ainda ficou com dúvida, para ver que sim, estaremos usando a mesma régua e agora temos uma forma mais justa de comparar algoritmos. Mas antes disso, vamos entender qual é o modelo de máquina que nós vamos trabalhar. Já existe um modelo, ele é chamado de RAM, mas não de memória, de Random Access Machine. A máquina RAM, ela segue um modelo de computação genérico com um único processador. Ah, Gabriel, mas na minha máquina o meu processador tem múltiplos núcleos e não sei o que, mas isso não é importante para a comparação entre algoritmos. Isso não é importante para descrever o comportamento de um algoritmo para entradas enormes. Esse modelo com um único processador ele vai ser muito útil para a gente. Outro ponto importante desse modelo é que não existe hierarquia de memória. Vocês que chegaram até aqui no curso de computação, eu tenho certeza que sabem o que é hierarquia de memória. Para quem não sabe ou para quem sabe pouco, vale pesquisar sobre o tema. Para você que entrou no canal agora, está curtindo essa aula, não vou te deixar na mão. Eu vou pontuar que usamos o termo hierarquia de memória para classificar diferentes tipos de memória de acordo com seu desempenho. Por exemplo, vocês sabem que num computador qualquer existem vários tipos de memória. Tem a memória cache, que ela é mais próxima do processador e ela é a memória com entrada e saída mais rápida, por exemplo, do que a memória RAM, que é uma memória que fica lá na placa-mãe. E essa memória, por sinal, a RAM, ela é bem mais rápida. Quando eu digo bem mais rápida, o processo de escrita e leitura de itens nessa memória é bem mais rápido do que o processo de leitura e escrita no disco rígido, por exemplo. E por aí vai. Vejam que isso é hierarquia de memória. Você tem uma máquina com vários tipos de memórias diferentes e cada uma com velocidades de leitura e escrita diferentes. Mas não é o caso da nossa máquina. Nessa nossa máquina teórica, temos apenas um tipo de memória. Vejam também que essa máquina ela é bem simples e ela utiliza poucos tipos de variáveis. Apenas o tipo inteiro, ponto flutuante e booleano. Tenho certeza que nesse momento alguns estão se perguntando se ao utilizar essa máquina não conseguimos medir a eficiência de algoritmos que utilizam strings. Mas eu quero que você se lembre que os tipos mais complexos, como por exemplo as strings, elas são abstrações e são criadas de tipos mais simples. Por isso, dá para perceber que esse nosso modelo ele consegue extrair strings a partir dos tipos que nós já definimos: inteiro, flutuante e booleano. Na verdade, nem precisamos dos três. Só com o tipo inteiro a gente já consegue simular o funcionamento de strings. O ponto principal é que não devemos nos preocupar com isso. Porque, claro, variáveis maiores são criadas a partir de variáveis menores. Assim como operações maiores são criadas a partir de operações mais simples. E justamente por conta disso, essa nossa máquina teórica só tem as seguintes operações que são bem simples, que é adição, subtração, divisão, multiplicação e resto. A máquina teórica possui também operações de movimentação de dados, carregar, armazenar e copiar. E tem também as operações de controle, desvio condicional, incondicional, chamada e retorno de função. Desvio condicional, imagino que vocês sabem. If else, por exemplo, é um desvio condicional. E o incondicional, professor? O que seria o desvio incondicional? Não é da época de vocês, mas a galera que faz computação ainda estuda essas linguagens, que são linguagens mais primitivas, que tem o goto. Um desvio incondicional seria, no caso, um goto. Eu vou mostrar para vocês uma imagem que é muito boa para ajudar a entender o funcionamento dessa nossa máquina genérica, a máquina RAM.
Nessa máquina nós temos a entrada do tipo somente leitura. Nós temos um processador que vai executar todas as instruções do programa, linha a linha. Temos um conjunto de registradores, que são nossa memória. E tem também um local onde é feita a escrita da saída gerada pelo algoritmo. A saída do processamento do algoritmo vai ser escrito nessa memória, que é do tipo somente escrita. Como eu já havia antecipado para vocês, um dos nossos objetivos principais vai ser caracterizar o tempo de execução de um algoritmo em função do tamanho da entrada. Quando nós fazemos isso, nós estamos medindo o comportamento dos algoritmos. Quando nós plotamos esse comportamento em um gráfico de tempo por tamanho da entrada, vai ficar muito fácil comparar diversos algoritmos e classificar esses algoritmos de acordo com sua eficiência. Professor, não estou entendendo nada desse gráfico. É bem fácil, galera. Aqui nesse eixo eu tenho o tamanho da entrada. E aqui nesse eixo, no eixo vertical, eu tenho o tempo de execução. Vejam que é natural que à medida que a entrada cresce, o tempo de execução do algoritmo também cresce. Alguns algoritmos eu tenho uma pequena mudança no tamanho da entrada e uma grande mudança no tempo de execução. Outros algoritmos eu tenho uma pequena mudança no tamanho da entrada e terei também uma pequena mudança no tempo de execução. Nem preciso falar para vocês que os melhores algoritmos são esses, aqueles para os quais, mesmo a entrada crescendo muito, o tempo de execução vai variar pouco. Esses são os algoritmos que nós desejamos. Essa medida da complexidade vai dar uma ideia de como o tempo de execução da implementação de um algoritmo varia com o tamanho da entrada, mesmo que não tenhamos executado o algoritmo. Vamos pensar em alguns problemas. O primeiro deles, o problema de inversão de matrizes. O número de operações para resolver esse problema consiste em um conjunto de adições e multiplicações. Eu sei que já faz tempo que vocês passaram pelo ensino médio, talvez alguns de vocês nem lembrem como é que a gente inverte uma matriz. Mas é importante, e mesmo não lembrando como é que inverte uma matriz, eu tenho certeza que vocês imaginam que quanto maior a matriz, maior a quantidade de adições e multiplicações que serão realizadas para calcular essa inversão. Isso significa que eu vou fazer mais operações à medida que a matriz cresce. E quanto mais operações eu realizo, maior será o tempo de execução do meu algoritmo. Isso significa que o meu algoritmo vai executar em mais tempo à medida que eu faço mais operações, e eu faço mais operações à medida que minha entrada cresce. Nesse caso, à medida que eu passo matrizes maiores. Uma matriz 2x2 leva X operações para ser invertida. Já uma matriz 5x5 vai levar uma quantidade Y de operações, mas Y é uma quantidade bem maior do que X. E, consequentemente, vai levar mais tempo para inverter a segunda matriz. Portanto, eu tenho certeza que vocês já conseguiram perceber que na medição analítica de tempo, na verdade, nós estamos contando a quantidade de operações realizadas pelo algoritmo. Os melhores algoritmos para resolver um problema qualquer são aqueles algoritmos que resolvem o problema com a menor quantidade possível de operações. No problema de ordenação de uma lista, por exemplo, o tempo de execução vai variar de acordo com a quantidade de elementos dessa lista. Se eu preciso ordenar uma lista de tamanho 10, eu vou levar um pequeno tempo para ordenar esses 10 elementos. Já se eu precisar ordenar uma lista de tamanho 1 milhão, muito com certeza, sem dúvida, eu vou levar bem mais tempo do que eu levaria para ordenar uma lista de 10 elementos. Recapitulando um pouco, fazendo um resumo, para analisar a eficiência de um algoritmo com foco no cálculo do tempo de execução, nós temos duas opções principais: a medição empírica e a medição analítica. Ambas, claro, têm sua utilidade, tudo na vida tem prós e contras. Entretanto, nós vimos até aqui que a medição empírica ela consiste na obtenção do tempo de execução do algoritmo sendo executado de fato em uma máquina. Isso implica que a gente precisa programar o algoritmo em alguma linguagem de programação, precisamos compilar usando algum compilador, executar com algum hardware, algum sistema operacional, alguma memória disponível, e todos esses fatores
podem gerar injustiças na comparação entre algoritmos. E além disso, pessoal, mais do que além disso, e sobretudo, esses experimentos eles são realizados sobre um conjunto limitado de entradas de teste, sobre um conjunto limitado de instância. Isso significa que a gente não consegue testar a instância de todos os tamanhos, e para cada tamanho a gente não vai conseguir testar todas as instâncias que vão nos dar variações no comportamento do algoritmo. Por esses motivos, nós procuramos fazer uma análise mais justa, tanto mais justa quanto mais abrangente, que é utilizando a chamada medição analítica. Essa medição ela vai consistir em obter uma ordem de grandeza, que nada mais é do que uma função matemática, do tempo de execução do algoritmo, que na verdade vai ser calculado por meio da contagem das operações realizadas pelo algoritmo para resolver esse problema. E isso independe de computador, independe de linguagem de programação, independe de sistema operacional, independe de compilador e de várias outras condições. Essa expressão matemática que nós vamos obter vai definir o comportamento do algoritmo. Nós estamos interessados, mais do que um tempo fixo, estamos interessados em comportamento, porque estamos pensando em entradas de tamanho bem grande. Eu quero saber se vale a pena executar esse algoritmo para entradas de tamanho bem grande. Diante desse resumo, volto a falar que a principal vantagem da medição analítica é que ela considera entradas de vários tamanhos e entradas diversas. Além disso, a medição analítica torna fácil comparar os tempos de execução de dois ou mais algoritmos, pois independe dos fatores subjetivos. E ainda, sim, pessoal, tem mais. Ela pode ser efetuada considerando o algoritmo em si, sem a necessidade de implementação. Quando utilizamos a medição analítica, o resultado dos nossos cálculos vai ser uma função t de n. Ah, professor, eu lembro do ensino médio que toda função era f de x. A gente já superou essa fase, né? A gente pode chamar a função do que ela quiser e a gente pode chamar os parâmetros dessa função do que a gente quiser. No nosso caso, a gente vai chamar de função t de n porque é uma função do tempo em relação ao tamanho da entrada. Essa função é uma função real e não negativa, porque o tempo não vai ser negativo, claro, óbvio. Ah, professor, nem precisava falar, mas eu vou falar porque... mesmo não sendo óbvio, aliás, mesmo sendo óbvio, é importante deixar tudo bem claro. O n, pessoal, como eu já repeti inúmeras vezes, ele é o tamanho da entrada, por isso ele tem que ser maior que zero. O t de n vai caracterizar o tempo de execução do meu algoritmo em função do tamanho da entrada, já falei também, e ele vai representar a quantidade estimada de passos necessários para a execução do algoritmo para uma entrada qualquer que seja de tamanho n. E aí entra um conceito principal, um conceito chave, que é o conceito de passos. Os passos vão ser as operações realizadas pelos algoritmos. Por isso, a partir de agora em diante, quando a gente olhar para um algoritmo, a primeira coisa que nós vamos pensar em fazer é identificar os passos e contar os passos. Vamos, a partir de agora, ver isso em um pouco mais de detalhes. Observe, pessoal, que o passo ele é independente de máquina e consiste em uma operação com tempo de execução constante ou, atenção, ou é executada em um número fixo de operações básicas de tempo constante. Isso significa que eu posso ter uma só operação e falar que é um passo, eu posso ter 2, 3, 4 operações, é um tempo constante, e falar que isso também é um passo. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou enfatizando essa observação. Alguns exemplos de passos de operações com tempo constante são atribuição de valores a variáveis, chamadas de métodos, operações matemáticas, comparação entre dois valores, retorno de um método, retorno do método sim, mas dentro do método podem ter também vários passos. Na hora de entrar no método, na hora de invocar o método, contém a chamada, um passo. O retorno do método, mais um passo.
mas eu preciso entrar no método e ver quais são os passos que estão lá. De repente, nesse método tem uma quantidade enorme de passos que precisam ser contabilizados. Vamos ver alguns exemplos aqui de atribuições para vocês tentarem contar quantos passos existem em cada um desses exemplos. Pausem o vídeo e me digam quantos passos há em cada um desses exemplos aqui. Acredito que vocês já conseguiram. Muito simples. No primeiro existe um passo. Ah, professor, tá errado. No primeiro eu contei uma atribuição e eu contei uma multiplicação. São 2 passos, professor? Vamos voltar para a definição de passo. Lembre-se que o passo pode ser uma operação com tempo de execução constante ou, repito, ou execução de um número fixo de operações. 2 operações são um número fixo de operações? São um número fixo de operações, então posso contar como um passo. Esse outro aqui, ah, professor, o meu deu mais, o meu não deu só n mais 1, não, está errado. Eu contei uma operação aqui dessa atribuição. E o para, professor, veja que o para ele tem vários passos. Olha aqui, o para tem uma inicialização da variável i, um passo. Eu tenho o incremento da variável i, 2 passos. E eu tenho a verificação do valor da variável i para saber se ele chegou no valor de n. São 3 passos, professor. De novo, um passo pode ser uma operação com tempo de execução constante ou um número fixo de operações básicas com tempo de execução constante. 3 operações é um número fixo, então eu vou contabilizar um passo. Isso significa, na verdade, esse para, ele está querendo me dizer quantas vezes eu vou entrar aqui para executar essas operações. Então, eu vou entrar aqui n vezes e vou multiplicar essas vezes que eu vou entrar aqui com a quantidade de passos que tem aqui. Ah, professor, então é 2n, porque aqui tem 2 passos, tem a atribuição e tem uma soma. De novo, a atribuição e soma são 2 operações com tempo constante, então eu posso tranquilamente dizer que é um passo. Então, vou multiplicar n por 1, dá n, mais essa operação de fora, n menos 1. De forma semelhante, eu tenho n ao quadrado mais 1. Mas por quê? Vejam que para cada uma execução desse para aqui de fora, o para de dentro vai executar n vezes. Então, nós vamos ter n mais n mais n mais n, n se repetindo n vezes, que é exatamente igual a n vezes n ou n ao quadrado, que é a quantidade de vezes que eu vou entrar aqui. Então, eu vou multiplicar n ao quadrado pela quantidade de passos que eu tenho aqui dentro, que dá exatamente n ao quadrado, e vou somar com essa atribuição aqui de fora. Sem erro, galera, muito simples. Acredito que neste ponto já ficou claro, mas vale a pena recapitular que nós estamos interessados em contar o número de passos executados. Nós vamos utilizar esse valor como estimativa de tempo de execução de um algoritmo e a contagem ela se relaciona com o tempo de execução do algoritmo na RAM, porque na RAM cada passo corresponde a uma instrução realizada em tempo constante. Ou mais de uma instrução, desde que sejam algumas instruções em tempo constante também. Não esqueçam disso. Agora vamos trabalhar mais um pouquinho. Esse algoritmo aqui, ele é um algoritmo que vai encontrar o menor elemento de um vetor A de inteiros. Esse vetor A ele tem tamanho n. Eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem calcular, tentem contar quantos passos são executados na execução deste algoritmo. Se vocês de fato tentaram, eu imagino que vocês ficaram com alguma dúvida. Primeiro que eu vou realizar n-1 comparações, essas comparações aqui no if, ó. Eu vou realizar n-1, porque n-1 é a quantidade de vezes que eu vou entrar nesse for. Então, esse if aqui, ele vai ser executado n-1 vezes. Eu tenho essa atribuição aqui, eu posso juntar essa atribuição com essa declaração de variável e posso dizer que vale um passo. E eu tenho também esse retorno. Portanto, eu te pergunto, o tempo de execução desse algoritmo seria o t de n igual a n-1
mais 1 aqui desse conjunto, mais 1 do retorno, e as vezes que eu entrar aqui no if. Como é que eu conto isso, pessoal? Eu vou contar, eu não vou contar? Porque se eu entrar todas as vezes no if, eu vou realizar n-1 operações a mais. Se eu não entrar nenhuma vez no if, eu já não adiciono nenhuma operação a mais. Seria isso daqui. E aí, o que é que vocês acham? E esse exemplo ele é bem legal porque com ele vocês devem ter percebido que o mesmo algoritmo pode executar mais rapidamente para algumas entradas do que para outras do mesmo tamanho. Se eu tenho entradas de tamanho 10 para aquele algoritmo, algumas podem executar num tempo, outras podem executar no outro tempo, maior ou menor. Estamos falando de análise de algoritmos, estamos extrapolando para entradas de tamanho bem grande, entradas de tamanho N. Algumas delas vão executar esse algoritmo mais rápido do que outras. Por isso, a gente ainda pode subdividir o cálculo de execução do algoritmo em outros dois elementos que nós chamamos de pior caso e melhor caso. O pior caso é aquele que corresponde ao maior tempo de execução do algoritmo sobre todas as entradas de tamanho N. É como se a gente pensasse em todas as entradas de tamanho N e conseguisse escolher a pior de todas. Claro que eu não preciso pensar em todas. Olhando para o algoritmo, eu consigo dizer essa entrada aqui ela seria a pior. Para o caso daquele algoritmo, a pior entrada seria aquela que faria ele entrar no if todas as vezes. Por outro lado, o melhor caso é aquele em que eu vou ter um menor tempo de execução sobre todas as entradas de mesmo tamanho N. No caso daquele algoritmo, seriam todas as entradas que fariam com que o algoritmo não entrasse nenhuma vez no if. Vamos voltar para o exemplo para analisar melhor. O melhor caso é aquele que ele não entra nesse if nenhuma vez. Então é justamente o que a gente já estava calculando, né? Eu tenho n-1, que é a quantidade de vezes que ele vai entrar no for. Nenhuma dessas vezes vai entrar no if, mas todas as vezes eu vou fazer essa comparação. Farei essa comparação n-1 vezes. Mais uma vez dessas operações eu tenho n, mais uma desse retorno. Eu posso dizer então que a função t de n para esse algoritmo seria n mais 1. Já no pior caso, diferente. Quer dizer que todas as n-1 vezes eu vou entrar também aqui nesse if para realizar essa operação aqui. Então, na verdade, eu tenho n-1 comparações aqui no if, mais n-1 atribuições, o que daria 2n-2, mais essas operações, mais essa operação. Posso dizer que o t de n, nesse caso, que é o pior caso, seria 2n. E não para por aí, pessoal. Como existe o melhor caso? Como existe o pior caso? Certamente existe também o caso médio. O caso médio ele representa o comportamento médio do algoritmo diante de variados e significativos valores de entrada. É bem razoável a gente imaginar que para várias instâncias de tamanho 10, por exemplo, algumas vão fazer o algoritmo entrar no if e outras não vão fazer. O mesmo vale para qualquer entrada de tamanho n. Algumas vão fazer aquele algoritmo entrar no if e outras não vão fazer ele entrar no if. Observem que para muitos algoritmos vai ser bem difícil determinar o caso médio. O caso médio real mesmo, porque para considerar o caso médio real, para encontrar o caso médio real, a gente precisa calcular a probabilidade com a qual diferentes entradas vão ser passadas para o algoritmo. Um algoritmo, ele resolve um problema real. E num problema real eu posso ter viés. Eu posso ter um problema cuja maioria das entradas desse problema vão se aproximar do pior caso. Isso faria com que, se eu fosse calcular o caso médio real, levando em consideração o problema, eu teria que fazer com que o caso médio fosse mais próximo do pior caso. Eu posso ter também um problema computacional para o qual foi escrito um algoritmo, só que esse problema, a maioria das entradas que vão ser passadas para esse algoritmo resolver, são entradas que se aproximam do melhor caso. Nesse caso, para calcular o caso médio real,
eu teria que levar isso em consideração e aí com certeza o caso médio ele estaria mais próximo do melhor caso. Mas é muito difícil a gente fazer isso, é muito difícil. Então a gente pode fazer uma simplificação e considerar que uma estimativa razoável para o caso médio seria calcular a média dos tempos de execução para todas as entradas de tamanho n. Isso seria próximo a ter uma média do melhor e pior caso. Vamos pôr em prática para vocês entenderem melhor. Considere um problema de acessar os registros de um arquivo. Cada registro possui uma chave única que é utilizada para a recuperação de um registro do arquivo. Dado uma chave qualquer, o problema consiste em localizar o registro que contém essa chave. O algoritmo de pesquisa mais simples que existe é o que faz a pesquisa sequencial. Professor, eu não sei o que é chave, eu não sei o que é registro. Pensa que eu tenho um vetorzão, esse vetor tem números dentro de cada posição do vetor. Eu vou passar um número e o vetor, e eu preciso dizer se esse número que eu passei, ele existe nesse vetor ou não. É só isso. E o meu algoritmo mais simples é o que vai fazer uma busca sequencial. Diante disso, pessoal, seja T uma função de complexidade, tal que T de n é o número de registros consultados no arquivo, isto é, o número de vezes em que a chave de consulta é comparada com a chave de cada registro. Vamos então calcular e considerar o melhor caso, o pior caso e o caso médio. Parem o vídeo e tentem calcular por vocês. Espero que vocês tenham pausado esse vídeo, mas o melhor caso ele é muito fácil. É o caso em que a chave que eu passei ela está na primeira posição do vetor. Quando o meu algoritmo fizer a primeira comparação, ele já para e avisa, está aqui o resultado, está na primeira posição. O tempo de execução dele foi 1. Já no pior caso, é aquele em que a chave ela ou está na última posição ou ela nem existe no vetor. Isso significa que o meu algoritmo vai comparar a minha chave com todas as posições do vetor. Vetor tamanho n, ele vai realizar n comparações. O caso médio, então, ele seria aquele em que a chave está no meio do meu vetor. Isso significa que eu vou realizar n sobre 2 comparações. Ou n sobre 2 comparações. Que é praticamente tirar uma média do melhor e do pior caso. E é isso, pessoal, é bem simples. Bem simples, mas fundamental para que vocês entendam os próximos conteúdos da disciplina. Para você que é bem curioso, já quer saber como será a próxima aula, na próxima aula eu vou fazer uma revisão das funções matemáticas mais comuns quando tratamos de análise de algoritmo. Espero que vocês tenham gostado, desejo a todos muita saúde e paz, um grande abraço e até nossa próxima aula.